Vamos lá. Bom, Hum. Bem, hoje nós vamos falar sobre Carlos Vergara, né? E é um artista brasileiro, ainda está vivo. Ele é um artista completo. Então, vamos lá. Eu dei uma introduçãozinha, porque, na verdade, quando eu comecei a pesquisar a vida dele, eu encontrei umas entrevistas dele, que eu vi que até para a Universidade Hélio Alonso, taxa, faculdade, né? Hélio Alonso. é E longe. aí eu pensei, por que eu vou ficar falando se eu posso botar o próprio falando sobre a obra dele, né? Achei que e como está muito interessante, eu Uhum, resolvi botar o vídeo dele, que está no YouTube, e uhum, tem até, no final tem a referência, tudo direitinho. Quem quiser rever, é fácil. uhum. Mas eu fiz uma introduçãozinha sobre ele, né? Porque não tem o nome dele todo, não tem o dia do nascimento, tem umas coisas que não fala. Mas depois ele fala tudo. Então, o nome dele Uhum. é Carlos Augusto Caminha Vergara dos Santos. Ele nasceu em Santa Maria, Rio Grande do Sul, no dia 29 de novembro de 1941. Então, ele está com 80 anos. Ele é pintor, gravador, fotógrafo, um dos principais representantes do movimento artístico da nova figuração. Essa nova figuração é também conhecida como a pop art brasileira, e foi um movimento que surgiu nos anos 60 com influência da pop art americana. Aos 2 anos, ele mudou com a família para São Paulo. O pai dele era reverendo da Igreja Anglicana do Brasil. E aos 13 ele veio para o Rio de Janeiro. E ao terminar o ginásio, ele fez escola técnica de química, isso ele vai falar. E aos 18 anos, ele fez um concurso para a Petrobras e passou. Depois, em 1963, ele expõe na Bienal Internacional, na 7ª Bienal Internacional de São Paulo, joias, porque essa atividade, como é que é? Esse artefato de fazer joias, ele desenvolveu no tempo da escola. Então, ele expôs na Bienal, na 7ª Bienal Internacional de São Paulo. Ele foi aluno e assistente do Iberê Camargo por 3 anos. Em 1964, aos 23 anos, ele casou com a Marieta Severo. Em 1965, ele participa da mostra Opinião 65, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A exposição é considerada um marco na história da arte brasileira, ao evidenciar a postura crítica de jovens artistas diante da realidade social e política do momento. Então, a arte desse momento é uma arte pop e tendo assim um cunho político. Eu vou até mostrar a primeira imagem da arte pop, que vocês verem como é que é a arte pop, e eu vou Uhum. começar agora a entrevista com ele. Aliás, não é entrevista, ele fala sobre. O pai era um reverendo anglicano, um pastor. E nós morávamos na igreja, quer dizer, atrás da igreja, na casa na casa paroquial, que se chamava. E uma vida
junto da igreja é muito uma vida ligada, primeiro, à música, né? Muito ligada à música, muito ligada aos livros de arte. Quer dizer, os livros de arte religiosos e tal, que eu tive acesso quando eu era pequeno, né? Quer dizer, essas coisas que me influenciaram bastante na infância. Depois, quando no meio da infância, assim, mais crescendo mais, o tédio me empurrou para a arte. Porque ficar sem fazer nada era um absurdo, era uma coisa... Então eu era um menino meio isolado, né? Não tinha muitos amigos e tal, só tinha no colégio, mas em casa e tal. Então o tempo vago eu desenhava muito, gostava de desenhar, que era uma forma de eu sair do tédio, né? Então, mas a arte eu acho que entra na vida assim de uma forma natural, olhando para o mundo, olhando para fora, muito pela música, né? Muita coisa da música. O que aconteceu, cortando um pouco para lá para a adolescência, final da adolescência, é que eu tive uma sorte muito grande na escola que meus pais me colocaram para fazer o último ano de ginásio, que chamava Colégio Brasileiro de Almeida, que era uma escola diferenciada, porque era uma escola que tinha psicólogos que olhavam os alunos, era tempo integral, que era uma maravilha, porque eu ia de manhã, tinha as aulas, de tarde tinha estudo dirigido, ou seja, tinham professores que ajudavam na execução das tarefas e tal, e tinha ateliê de cerâmica, ateliê de metal, e tinha um coral maravilhoso, e tinha piano, a gente dançava na hora do almoço, rock and roll, quer dizer, tinha uma vida muito interessante nessa escola. E aí as professoras de artesanato em cobre, de cerâmica, foram me incentivando, né? Isso é uma coisa dos 14, 15 anos, 16 anos. Esses mesmos professores me induziram a eu não ir para a universidade. Porque como eu era meu pai não era um homem abastado, né? Por causa da própria profissão. Então eles falavam, você vai para uma escola técnica, você pode ir para a universidade depois, mas faz um curso técnico logo, porque com isso você pode arranjar um emprego bem logo, né? Então, eu sempre fui um jeito meio agitado, eles perceberam que era o grande lance para mim. E eu fui fazer a escola técnica de química. E acho que era uma coisa que eu gostava, mesmo quando era pequeno, de mexer com química. Aqueles brinquedos que existiam antigamente, laboratório e tal. E a partir daí, da escola técnica, a Petrobras abriu o primeiro concurso, em 1959, para a refinaria Duque de Caxias, que ia ser inaugurada em 59. Então, em 59, eu fiz um concurso para a Petrobras e fui durante anos operário da Petrobras. Até 66, eu fui operário da Petrobras, trabalhando com uma coisa, com química, que de certa forma tem alguma coisa a ver com arte, né? Tem a coisa... Isso me instrumentou muito com o trato de materiais novos. A gente tem que saber que esses anos, começo dos anos 60, é quando começa a indústria petroquímica no Brasil. As primeiras coisas de acrílico são feitas no Brasil. O Brasil passa a produzir plásticos termomoldáveis e eu começo a incorporar isso nas minhas brincadeiras de artista. Esse artesanato da escola, ginasiana, eu comecei a fazer algumas coisas que seriam uns trabalhos manuais feitos com cobre, prata e tal, que acabou se desenvolvendo por uma joalheria e que acabou me dando uma vontade de aumentar o tamanho, de ir para o campo da escultura, para um campo de uma coisa mais expressiva, menos artesanato. Quer dizer, ficou um pouco insuficiente para mim aquela coisa de enfeitar dedo, enfeitar pescoço e tal. E nessa época, então, eu estava muito, assim, você está com 20 anos, né? A Bienal de São Paulo abriu para inscrição, eu mandei minhas coisas para a Bienal de São Paulo, foram todas aprovadas junto com Burle Marx, Caio Mourão, outros joalheiros importantes que existiam na época.
Com isso, participei da primeira Bienal, que significou para mim um pouco uma espécie de aprovação. E a partir daí eu comecei a me interessar em aprofundar o trabalho mesmo, a parar de fazer artesanato e começar a fazer um trabalho que tivesse vida própria, um trabalho de arte. Eu sou apresentado nessa época por Iberê Camargo, que era um pintor muito importante do Brasil. E ele, então, que tinha vivido durante muito tempo na Europa e tal, me aceitou como assistente, me convidou para ser assistente. E eu trabalhei com ele 2 anos, até véspera de 65, quando o trabalho já estava com um caráter próprio. Aí o Iberê chegou para mim e disse assim, vai que tu vai, segue o teu caminho, que agora tu vai sozinho. E aí é que eu sou convidado para a Opinião 65, junto com os artistas da minha geração, que começam nessa época. Antônio Dias, Gershman, Roberto Magalhães. Nesse momento dos anos 60, historicamente, a gente é uma geração que vem depois do Juscelino. O Juscelino foi uma promessa otimista no Brasil gigantesca. A criação de Brasília se inaugura em 60. Quer dizer, essa ideia de um Brasil que vai crescer, o projeto do Juscelino de 50 anos em 5, compreende? Toda essa coisa otimista tal é cortada pela ditadura. Nós que era uma atitude reacionária, achando que o socialismo ia acabar com o Brasil. Na verdade, ia acabar com os privilégios que até hoje existem, né? O que aconteceu foi o seguinte, nós éramos pessoas ligadas ao mundo universitário, ao mundo do teatro, ao mundo do cinema, ao mundo da música. Eu fazia capa de disco, fazia cenário para teatro. Quer dizer, os meus amigos eram atores, diretores de teatro, cineastas, atores de cinema, músicos. Essa troca era muito rica. Então isso determinou que fizéssemos muita coisa coletivamente. E acabou que a gente influenciava o trabalho de teatro e o teatro influenciava o nosso. As primeiras instalações, que naquele tempo se chamavam ambientes, que são instalações artísticas, foram feitas nessa época. As primeiras performances no Brasil foram feitas nessa época. A arte da performance, entende? Que já era uma coisa que vinha do teatro. As nossas performances influenciaram diretores de teatro que conversavam conosco, perguntavam e tal. Então teve muita dessa coisa. A ideia, por exemplo, de um teatro que avançava sobre o público, que o público era tocado, ou seja, os atores desciam e agiam, interagiam com o público. Não era um teatro lá italiano, lá de cima do palco. Como a nossa pintura, não era uma pintura de ideais, é uma pintura que se misturava com a vida comum. Então, a gente incorporou elementos da história em quadrinho, a coisa narrativa, elementos do cinema, elementos da propaganda, elementos da indústria. Então, acabou aquela coisa de uma arte distante do mundo, isolada do mundo. Era 65, um ano depois da tomada de poder dos militares. Quer dizer, a gente estava com 23 anos a fim de quebrar tudo. E uma das coisas que a gente achava é que o trabalho de arte devia ser sujo pela política. Ou seja, não devia ficar essa coisa belas artes, só estética, mas alguma coisa que tivesse a ver com a população, com o povo, né? Com todo mundo, né? Que falasse da vida real e não de uma vida ideal. E aí a gente começou a incorporar dados políticos muito fortes no trabalho, e essa exposição se dá mais ou menos na mesma época que o show Opinião acontece no teatro cujo nome é Opinião, era Opinião. A gente tem que lembrar que nessa época o CPC, o Centro Popular de Cultura, da UNE, da União dos Estudantes, era uma entidade ativíssima, ao ponto de eu ter assistido peças de universitários que foram fazer, peças políticas,
que foram fazer lá na refinaria Duque de Caxias, para os operários lá. Então, essa efervescência, vamos dizer assim, política, se misturou com o trabalho de arte, muito, né? A minha geração, então, mistura muito isso. E simultaneamente, os movimentos no mundo faziam a mesma coisa. É importante saber que a gente não era desligado do que estava acontecendo, por exemplo, na Bélgica, Holanda, França, Alemanha, Estados Unidos, Itália. A gente sabia o que estava acontecendo por lá os artistas da minha geração de lá também estavam tentando quebrar os paradigmas anteriores. As gerações vão se substituindo, né? E vão tentando colocar novos paradigmas. Então, um pouco vai sendo por aí. Essa exposição em 68, da Petite Galerie, foi uma exposição importante. Eu mostro algumas coisas pela primeira vez, essa coisa da instalação, uma coisa que chamava-se o Berço Esplêndido, que foi fechado por um general do Exército. Quer dizer, nessa época tinha essa coisa, né? O jeito se invocava, ia lá e fechava. E aí foi importante para mim, primeiro porque eu pude botar numa galeria, uma galeria forte, que era a Petite Galerie, um trabalho completamente descomposto à expectativa que as pessoas tinham de trabalho de arte, né? Então era quase um comício, a exposição era quase um comício político. Para entender o contexto, que existiam 4 galerias no Rio de Janeiro nessa época, só. Hoje você tem uma infinidade de possibilidades, né? Então um jovem artista, para mostrar, ter conseguido mostrar numa galeria importante, foi uma coisa, um pouco me joga no mundo. Eu como químico, e depois de tendo trabalhado durante muito tempo na indústria, eu tinha uma circulação sobre notícias industriais, sobre as novidades industriais, as novidades da petroquímica, por exemplo. Eu trabalho com uma resina até hoje, que foi começada a ser produzida naquela época, a resina vinílica, que é o cascorês, por exemplo, que é aquela cola cascorês, é uma resina vinílica. E eu parei de pintar óleo em 66, 67 e nunca mais, só pintei com tintas à base d'água. A relação com a indústria me deu uma intimidade com materiais. E eu sou uma pessoa curiosa, no sentido de, quer dizer, acho que arte se faz, tem 2 momentos, né? Quer dizer, primeiro quando você pensa sobre o que vou falar, o que eu vou fazer. E a segunda pergunta que vem logo depois é como, com o que eu vou fazer, a ideia que eu tive. Então essa relação da indústria me deu possibilidades de utilizar para alguns assuntos que eu queria tratar, usar materiais novos. A partir de 66, eu abandono a Petrobras, peço demissão, saio fora, e a partir de 66 até hoje eu vivo de arte. Vivo de arte, vivi muito de arte aplicada, fiz muita coisa de arte aplicada, como coisa de capa de disco né? Por exemplo, o painel da Escola de Saúde Pública que eu ganhei o concurso público, a maquete foi feita com com tubinho de bebida, né? De canudo de tomar Coca-Cola. A maquete foi toda feita com canudos. Eu ganhei o concurso e o painel foi feito com tubo tigre, tubo de esgoto, tubo de encanamento, entendeu? Quer dizer, o uso de um material não destinado para a arte, na arte, é uma coisa que não começa aí. Isso é na história da arte do século XX. O Carlos Pini, meu amigo, nós somos sócios até hoje. Nos anos 70 a gente era muito amigo, né? E o Marcos Flaxman, Carlos Pini e eu resolvemos fazer um ateliê juntos. Eu pintor, o Marcos Flaxman é um cenógrafo, até hoje é um cenógrafo de cinema e de teatro, e o Pini um arquiteto de muita atuação.
E resolvemos entrar no mercado de arquitetura com uma cabeça nova também. Quer dizer, fazendo um outro tipo de coisa. E fomos convidados a fazer muita coisa, entende? Então, com o Guilherme Nunes, eu fiz as lojas da Varig para fora do Brasil, que para mim foi uma coisa muito boa, porque eu viajei muito. Começo as minhas viagens em 1970 para ver a loja de Paris, para apresentar o projeto em Paris. O trabalho de arquitetura, o trabalho que envolve arte e arquitetura, é um trabalho de equipe, quer dizer, é um trabalho de grupo, o que é uma coisa interessante, quer dizer, não tem um autor só, um genial autor. É um trabalho do esforço de um grupo mesmo, que cada um contribui um pouco. Então foi muito importante para mim, porque eu sobrevivi nessa etapa onde o mercado brasileiro de arte era muito pequeno. Então eu sobrevivi colaborando em projetos de arquitetura, em muitos. Eu fiz muita coisa. Fiz muita coisa que está por aí, que você vai andar por aí, de repente vê e nem sabe que fui eu que fiz. Em 72 eu faço uma exposição grande no Museu de Arte Moderna, uma exposição que era para ser uma individual, eu tinha data para uma individual, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Mas como era aquela coisa, a ditadura tinha isolado muitas pessoas, as pessoas estavam, o pessoal de teatro isolado, o pessoal de cinema isolado, do pessoal de artes plásticas, eu resolvi transformar a individual numa coletiva. E convidei vários artistas para o meu espaço. Então foram feitas várias coisas. E começa nessa época também uma coisa que é um cinema mais marginal, que é o cinema Super 8. Então eu monto uma sala no museu, cinema Super 8, onde o Ivan Cardoso ia mostrar, como convidado meu, vai mostrar os filmes dele. E é um pouco o começo do Ivan Cardoso como cineasta, né? E o Chacal como poeta. E então participam dessa exposição gente muito que depois vai ficar muito, Valtércio Caldas, Hélio Oiticica, né? O próprio Federico de Moraes, Gershman. Então foi uma exposição grande que determinou que eu montasse um grupo para sair fotografando o carnaval nos anos subsequentes. Os anos 70 são uns anos de olhar para o Brasil com olhos mais querendo, olhar querendo ver. Vocês veem, aqui tem uma pintura dele justamente dessa época, do começo dele, né? É uma pop art. Você vê que lembra, estou em quadrinho, agora tem que interpretar, né, o que vê. Aqui tem bandeira do Brasil, verde e amarelo, tem muito verde e amarelo, e alguma coisa aqui vermelho e azul, deve ser Estados Unidos, não sei. Aí tem que ver o que trata. Aqui é um trabalho dele que a gente vai ver bem a influência do Iberê Camargo. Quem conhece as pinturas do Iberê Camargo, vocês podem perceber que tem muito a ver essas figuras aqui com as figuras do Iberê. Aqui, então, é Iberê puro. Muita influência do Iberê. Nessa época, ele usava tinta, né? A óleo, se não me engano. Depois ele deixa de usar. E vai mudar muito o trabalho dele.
Aí tem tudo a ver, né? Bem, agora eu vou ler a Eu fui olhar para o carnaval e eu comecei a fotografar, quer dizer, durante o tempo da minha vida toda eu fotografei. Quer dizer, eu fotografava a máquina fotográfica era um caderno de anotações. Então eu saía sempre com máquina fotográfica e anotava coisas com a fotografia, que depois eu desenvolvia nos trabalhos. No caso do carnaval, eu queria um pouco ver eu olhei um pouco para um lado mais, vamos dizer assim, sombrio do carnaval. Não o lado festivo, mas o lado, o carnaval é mais do que uma festa popular. O carnaval é um ritual de passagem do tempo. É um ritual onde as pessoas revelam seus pensamentos. Quer dizer, o bloco de sujos, os sujos na rua, os anônimos que vão com fantasias críticas e tal. E eu descubro o Cacique de Ramos, que é interessante porque o carnaval, por um lado, também é uma festa que incentiva ao individualismo, ao show, a pessoa se mostrar e tal. E o Cacique de Ramos escolhe ficar todo mundo igual. Quer dizer, a ideia do cacique é a ideia de um grupo de 7.000 pessoas onde todos são caciques. Não tem diferença. Tem uma adição política nisso. Tem uma questão que o próprio desfile do cacique era um desfile diferente. Desfile de as mulheres na frente, a bateria, os homens atrás. Então era um bloco de embalo e era um bloco cujo comportamento era de tornar as pessoas mais iguais umas das outras. Então essa coisa me interessou e eu comecei a olhar para o cacique sob esse aspecto. E comecei a fotografar muito o carnaval olhando esse tipo de manifestação. O que tinha de manifestação política dentro do carnaval. E a questão política não se dá só. Dá na questão da escolha do gênero, por exemplo. Às vezes a questão dos travestis, a questão de você escolher, eu esse ano vou ser criança, eu esse ano vou ser velho, eu esse ano vou ser mulher, esse ano vou ser homem, esse ano vou ser pobre, esse ano vou ser nobre, esse ano... Então tem um discurso, a persona que a pessoa escolhe desempenhar é, na verdade, um discurso político que me interessava. Porque é um discurso político anônimo, sem pretensão artística, né? Mas é um discurso expressivo. Então eu fiquei muito tempo trabalhando com carnaval. Até hoje, eu sou uma pessoa ligada ao carnaval. Eu sou um artista que trabalho um pouco em etapas, que fases, vamos dizer assim, tá? São assuntos que eu vou desenvolvendo, depois se esgotam e começa a me encher o saco mesmo. Eu acho que não tem mais nada para tirar. No caso do carnaval, o que acontece? Fotografando o carnaval, eu fui percebendo que existia uma coisa que era as grades que separavam os desfiles. Aquelas grades losangulares que separam os desfiles. Que você tem o público olhando através da grade para quem está no desfile e quem está no desfile olhando através da grade para o público. Esses dois olhares, quer dizer, cruzam essa grade. Essa grade para mim ficou uma espécie de área imantada, onde esses dois olhares batem. E eu comecei a fazer umas experiências de desenhar e pintar essas grades. Que é, na verdade, uma grade, se você pega uma seção da grade, ela é uma parte de um todo. Por essa seção, você entende o que... Ela pode ter 2 quilômetros de continuidade, mas ela sempre vai repetir aquele padrão. Então eu comecei a trabalhar com uma espécie de medição da área de pintura. Uma medição emocional através da cor. Criar uma área que pulsasse e que fosse capaz de te tocar
só usando cor, não tendo, vamos dizer assim, alguma coisa que você entender o que é isso. Não tinha mais figura. Então era, na verdade, eu vou fazer uma pintura pura, que era uma coisa que eu combatia nos anos 60, no começo dos anos 60, eu achava que pintura pura era um absurdo. Mas nos anos 80, 20 anos depois, eu vou e começo a fazer uma pintura que fala dela mesma, né? Durante os anos 80 todo eu fiquei trabalhando sobre isso. E como das outras vezes, enchi o saco também, porque teve uma hora que aquilo estava ficando repetitivo e tudo que é repetitivo pode ser muito perigoso para um artista, porque, na verdade, você anda para frente em arte trabalhando com o que você não conhece, não com o que você conhece. Se você não arrisca, você não anda para frente, fica andando de lado, repetindo coisas, aí tu monta uma grife sua, tal, e olha, parece um quadro do Vergara, parece um quadro do Vergara, parece um quadro do Vergara, entendeu? E isso aí não me interessava. Me interessava um campo experimental novo, uma outra área. Então é o seguinte, eu parei de fazer o que estava fazendo e resolvi jogar minha pintura na estaca zero. Fui para Minas só com os tecidos, com as lonas, com as minhas telas, e eu vou reinventar a pintura. Em função dos painéis da Varig, eu tinha feito uma pesquisa de pigmento no interior de Minas, eu tinha ido para o Ceará para ver aquelas garrafinhas do Nordeste e tal, coloridas. Fui fazer uma série de... Fui olhar um pouco o artesanato popular brasileiro para incorporar alguma coisa daquilo na minha linguagem para os painéis da Varig. Aí eu me lembrei dessas coisas, das cores brasileiras, e eu resolvi ir para Minas Gerais e mergulhar no interior de Minas, na região ferrífica, que é a região mais ou menos de Ouro Preto, Rio Acima e tal, onde, por causa da incidência de ferro, a terra tem muita cor, tem muito pigmento na terra. Então eu fui lá e colher esses pigmentos e comecei a fazer trabalhos lá, de campo. Quando eu começo a fazer monotipias, que é isso aqui, monotipias que eu fiz lá nas bocas de forno, os fornos que calcinam o óxido de ferro amarelo para fazer o vermelho. Esses fornos produzem a cor que é moída e vendida para as fábricas de tinta, o pigmento puro. Esse pigmento na moagem sai voando e vai pousando sobre tudo, sobre todas as coisas, objetos, sobre folhagem, pessoas, tudo. E com isso fiz uma sala na Bienal de 90, que são as bocas de forno, que tem lá em cima, tá lá na sala, tem uma delas exposta lá. E começa uma nova fase de trabalho, onde eu incorporo essa técnica da monotipia que eu uso até hoje. Quer dizer, de 90 para cá, eu incorporei um novo procedimento para o trabalho. Com isso, o que aconteceu? Como eu fui um artista que sempre viajou muito, e viajou trabalhando, fazendo coisas, viajando, a monotipia me viabilizou fazer muitas coisas através das viagens. Quer dizer, eu fiz um grande trabalho, no sentido, um extenso trabalho sobre a Turquia, na Capadócia. Eu fiz um extenso trabalho sobre as missões jesuíticas no sul do Brasil. Quer dizer, temas que me interessam, que eu vou lá e vou vendo se dá alguma coisa, entendeu? Claro que tem coisas que eu vou e que não me dão ânimo de fazer nada, não me inspiram a nada. Mas algumas experiências existenciais, por exemplo, como a relação existente, a relação que se montou entre os jesuítas e os guaranis no século XVII e XVIII, que gerou as missões, é uma coisa absolutamente extraordinária, que é pena que seja tão pouco conhecido
no Brasil a epopeia que foi vivida por seres humanos tão diferentes, tentando suplantar suas diferenças. É extraordinário, é uma coisa extraordinária. Só para dar um exemplo, a língua guarani é a segunda língua do Paraguai por causa dos padres jesuítas que organizaram a língua. Só esse fato já mostra um tipo de relação diferente daqueles padres que foram para lá catequizar sem acabar com a cultura existente. Na verdade, foram para lá dividir um conhecimento novo sem negar o conhecimento já existente do Zumbiá Guarani. Isso me gerou para mim 4 viagens para lá. E essa questão do cristianismo primitivo, claro que toca em mim lá com coisas da minha infância, né? De um cara que é filho de um reverendo, meu pai andava a cavalo no interior do Rio Grande do Sul, distribuindo comunhão a cavalo, nas pequenas vilas, entendeu? Então essa coisa do missionário, eu estava acostumada na experiência do meu pai. Essa coisa do cristianismo primitivo, e o cristianismo não estou falando como uma religião boba, não, estou falando como a tentativa de se tornar mais igual um do outro, de uma sociedade mais horizontal, onde as posses possam ser mais comuns. A tentativa dos jesuítas com os guaranis foi de fundar a primeira sociedade cristã comunista do mundo. Quer dizer, então era uma tentativa política também. E isso me deu vontade de conhecer o cristianismo primitivo da Capadócia. Quer dizer, quando Jesus Cristo morre, São Paulo e São João vão para a Capadócia. Existia uma igreja na Capadócia já feita. Quer dizer, nos 33 anos de Cristo, no final, já existia uma igreja lá, através dos apóstolos. E essa igreja também era perseguida. Como foram perseguidos os índios aqui. Essa igreja era perseguida pelos bárbaros. A Turquia é um lugar inacreditável, porque tudo começou, passou por lá. Era o caminho do Oriente, era o caminho da seda, era o caminho de todas as especiarias. Então, eu fui para a Turquia olhar o que é isso, né? E tentar fazer alguma coisa com isso. Qualquer assunto pode ser assunto de arte. Até você mesmo. E muita gente. No meu caso, eu não sou assunto do meu trabalho. Quer dizer, eu não gosto de ficar olhando meu umbigo. Entendeu? Mas você mesmo pode ser um assunto do seu trabalho. Você, o seu corpo, a sua experiência de vida, isso pode ser assunto de arte. Tudo, qualquer coisa pode ser assunto de arte. O Pantanal é uma outra coisa que todo brasileiro devia conhecer, porque é uma coisa absolutamente estupenda, né? Porque você tem a ideia do gigantismo do Brasil, você tem nos Pampas do Sul, no Pantanal do Mato Grosso, nas montanhas de Minas, na floresta da Amazônia. Essa ideia do gigantesco que esse país tem. E que é um privilégio que a gente tem de viver aqui, né? Nessa coisa das viagens, uma das viagens que foram feitas foi essa, por um convite da Alemanha. A Alemanha quis refazer a viagem Langsdorff, que foi né? Na verdade ele era russo, mas trabalhava para a Alemanha no Brasil, e fez uma viagem ao interior do Brasil levando artistas que foram cobrindo saiu de São Paulo, foi até a Amazônia. E a gente refez, a convite do Instituto Goethe, essa viagem. Refez não a viagem literalmente, mas passou por lugares que eles passaram. E um dos lugares que eles passaram foi a região do Pantanal, né, do Mato Grosso do Sul. E um dos pintores, inclusive, morreu lá. Um dos pintores morreu afogado numa travessia de rio lá. Então, eu fui, na viagem com eles foi muito difícil de trabalhar. Trabalhei alguma coisa, fiz algumas coisas com os índios carajás, em Aruanã, né?
Mas depois eu voltei sozinho, porque eu achava que tinha muita coisa. O Pantanal é uma outra coisa que todo brasileiro devia conhecer, porque é uma coisa absolutamente estupenda, né? Porque você tem a ideia do gigantismo do Brasil, você tem nos Pampas do Sul, no Pantanal do Mato Grosso, nas montanhas de Minas, na floresta da Amazônia. Essa ideia do gigantesco que esse país tem, e que é um privilégio que a gente tem de viver aqui, né? O único ser que produz uma geometria é o ser humano. Quer dizer, se dá uma tinta para o macaco faz as coisas dele lá. Dá para o elefante com a tromba faz as coisas dele. Mas a geometria é só o ser humano que cria um quadrado, por exemplo, que imagina 4 lados iguais e faz isso. Então eu peguei um grande pano na beira de um rio lá, de uma lagoa daquelas atopetada de jacaré, e produzi um quadrado, um retângulo na borda, e batia a palma assim, o jacaré vinha vindo, e eu fiz uma mancha de pigmento geométrica, e eles entraram e pintaram o quadro para mim. Quer dizer, era um quadro todo pintado pelos jacarés, se espojando com aquele pigmento em cima da tela. Então, foi uma das telas que eu mostrei em São Paulo, no Museu de Arte Moderna. Eu fiz várias pinturas aqui para vocês verem, porque ele não mostrou muito o trabalho dele, né? Então, eu separei algumas coisas, só que é meio difícil, porque tem muito trabalho dele que não tem data, não tem... Mas esse aqui, por acaso, tem, que é 1969. Esse aqui é o Bloco Cacique de Ramos. Esse aqui é a história das grades da escola de samba, né? Que ele trabalhou com cor, que fez um trabalho de costura, né? A pintura, em cima de pintura, como pintura mesmo, como cor. E aí também a dimensão, né? Que tem uma figura humana ali para mostrar o tamanho da tela. Do quadro, né? E aqui é ele também, isso aqui ele faz um trabalho de sudários, pelos vários lugares que ele passa. É essa monotipia, né? Que ele põe o pigmento e gruda no que ele quer imprimir. E aqui tem vários sudários que ele fez. Aí pelo mundo afora, porque ele foi um artista viajante. Ó, aqui é um sudário. Ele chama de sudário, né? É uma linguagem muito específica, né? Diferente, muito interessante. Mas ele é muito versátil, vocês vão ver muita coisa diferente dele. Aqui é o tal trabalho Boca de Forno. Ele botou os pigmentos que ele fala. É outra monotipia de Boca de Forno. Isso aqui também. Agora, nessa monotipia, ele usa também tinta em cima. Ele pinta, ele usa tinta em cima da monotipia. Faz interferência com tinta, né? E aí agora eu não sei o ano que ele fez, só para mostrar agora o trabalho dele mesmo. Eu peguei vários. Esse aqui eu acho muito bonito. Belíssimo. Ele mesmo diz que trabalha com
com vários materiais, ele fez química, né? Ele deve saber mexer em muita coisa. Também não conseguiu o ano, mas trouxe para vocês verem. Olha a beleza disso. Lindíssimo. Essa aqui eu sei o que é. Ele fez um trabalho sobre o trilho de trem de Santa Teresa. Então, isso aqui é trabalho em cima do... E ele interferiu com esses dois triângulos, né? Preto. Uhum. Mas aqui é monotipia por baixo, tá vendo? A marca da calçada lá de... Do trem, do trilho do trem. Do trem de Santa Teresa, É que é toda calçada de paralelepípedos. É isso mesmo. Eu acho esse trabalho dele muito bonito. Eu gosto das cores também que ele usa, né? Pois é. Ele usa muito pigmento nosso, né? Do Brasil, e interfere. Ele cria a tinta dele, né? Com a cola vinílica. Uhum. Cascorei é o nome dessa cola. A gente faz base para tinta acrílica, né? Tinta acrílica, Eu me lembro que você me ensinou a fazer, né, Regina? Também para preparar a tela também, da gente usar o Cascorade, né? Aí me veio logo à mente. Para impermeabilizar, né? Isso. Mas você vê que tem um trabalho aqui que ele usa a monotipia, mas ele entra também com outras coisas aí. Eu estou gostando dos efeitos que ele dá. São muito lindos. Esse é o outro lindo. Eu gosto. Olha. Lindo. É surpreendente como ele foi do pop para isso, né? Porque o pop foi uma época, né? Foi aquela época da geração, né? Geração justamente de 60, que veio a ditadura, e eles eram uma arte mais política, né? E vocês estão vendo? Porque aqui está dizendo que a minha internet está... Estamos sim. Estamos vendo bem, estou vendo bem. Eu acho o trabalho dele muito interessante. Lindo. Lindíssimo. Ai, que Olha lindo. isso aqui. Espetáculo. Aqui é monotipia, tá vendo? A gente vê bem que ele pegou algum tijolo, né? E aí veio também com tinta por cima. Gente, que beleza. Ele trabalha, a pintura dele, atualmente, como ele disse, né? É todo em cima de monotipia. E a tinta. Aqui ele usou uma palha também, ó, além da monotipia, ele usou a palha. Eu acho que é graveto, né? Nem é palha, é graveto, são gravetos. Agora, esse trabalho que ele fez em São Miguel das Missões é uma coisa maravilhosa. Eu vi essa exposição e fiquei maluquinha pela essa exposição. E ele foi aqui, e isso aqui é uma fotografia de lá, né? E ele levou a lona, né, dele para fazer as monotipias, junto com os pigmentos. Ó, aqui está aqui, ó. Isso aqui eu tirei porque, infelizmente, eu não consegui copiar
a imagem. Então, eu, com a minha máquina fotográfica, tirei retrato da tela, né? Uhum. Da tela do computador. Então, dá uma claridade aqui embaixo, mas é só para vocês terem noção. Essa aqui até que saiu boa. Sério. Está vendo aqui? Olha que lindo isso, gente. Aí ele interfere, ele nem da lona crua, porque ele trabalha com lona crua, né? Porque para fazer a monotipia tem que ser... A tela não vai aderir, a lona que adere bem, aí ele trabalha em cima. Aqui dá para ver bem os tijolos, né? Isso tudo é de São Miguel das Missões. Uhum. Agora, isso aqui é a Leila que vai gostar. Isso é Uhum. fotografia, porque ele também trabalha com fotografia. Ele usa fotografia De para se lá inspirar. mesmo, ele... Não, não é isso não. Ele pega pedaços, fragmentos do local, para você ver, ó. Você vai ver que são pedaços lá da missão de São Miguel, né? Sei. E ele faz uma montagem. Ele faz uma montagem e ele usa, né, com acrílico. E isso, você vendo a exposição lá, ao vivo, fica em 3D. Ah, que interessante. Muito Vale a pena bacana. você pesquisar, Leila. Uhum. Farei isso. Se chama montagem de fotos com acrílico e lentícula 3D. Mas, olha, eu fiquei encantada quando vi essas fotos. Muito, 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 muito interessante. Olha, são pedaços, né? São fragmentos. Sei. E que forma aí ele compõe. Ele compõe. Ai, que interessante. Olha o tijolo. É. Gente, que coisa incrível. É tudo fotografia, isso é fotografia. Uhum. Interessantíssimo. Nossa, inspirador. Tijolos. E aqui tem um olho de uma estátua. Isso. Tem uma face aí. Aliás, mais de uma. Aqui é uma exposição que ele fez em CCBB, Natureza Inventada. Espera aí, deixa eu voltar lá. O nome da exposição. Aí já é... Aí volta outras pinturas aqui. Que lindo! E aí, olha, parte embaixo. Quer ver voltar? Ai, que lindo, que lindo. Nossa Senhora. E são todos trabalhos grandes, né? Detalhes muitos. Ih, que beleza. Que grana. Ele tem muita coisa para mostrar, mas é muito difícil a gente copiar. E tem muita coisa sem data também. Fala onde ele está hoje, Gina. Ele mora, eu acho que aqui no Rio. Acho que ele veio para o Rio de Janeiro e ficou no Rio de Janeiro. Aqui são as bienais que ele participou, várias. Aqui é a primeira, né? E vai até essa da Mercosul.
Bem, gente, agora tem mais uma outra entrevista dele, que é o número 3. É maravilhosa essa, do aproveitamento da entrevista. Né? Que fica assim com outra coisa. Eu achei muito boa a entrevista dele. Muito boa, muito boa. Falar sobre essa questão do prêmio, eu acho o seguinte: a gente tem hoje no Brasil uma quantidade gigantesca de artistas. A ideia, eu fui atleta durante muito tempo. Eu era jogador do Fluminense, joguei muito tempo voleibol. E eu acho uma coisa interessante, importante dizer, que é o seguinte: esporte, você tem método de medição. Quer dizer, quem corre 100 metros em 9,7 segundos é quem corre mais no mundo. Não tem jeito, tem um cronômetro. Esse é o homem mais rápido. Arte é uma coisa subjetiva. Não tem o melhor artista brasileiro. Nunca terá. Você tem uma produção de arte que é forte, outra que é média e outra que é fraca. Cabe a você discernir isso. Porque às vezes o que é fraco para um pode ser forte para outro. O que é forte para um pode ser fraco para outro. Tem gente que gosta do meu trabalho, tem gente que não gosta do meu trabalho. E essa correção é importante, porque há sempre uma tendência, quantos prêmios ganhou, é o primeiro lugar, não sei o quê. Esta competição em arte não devia existir. Né? Devia ser... Né? Porque é uma coisa subjetiva. Você não tem forma de medir o melhor. Você tem forma de dizer: esse cara tem uma produção forte. Esse cara trabalha há 50 anos. Esse cara nunca parou de trabalhar. Esse cara tem pegada. Tem algumas coisas que a gente deve ter orgulho no Brasil. Uma das coisas é a Rede Sara. E eu fui para lá, eu fiz 2 próteses totais de joelho, né? Que os joelhos terminaram com o voleibol. Quando eu fui para lá, eu fiquei vendo não só os meus colegas de infortúnio que estavam operados e sendo tratados lá, né? E eu fiquei, como sempre, para combater o tédio, fui desenhar, arranjei um lugar lá, fiz uma série de desenhos cujo assunto eram joelhos, mãos e tudo, e essa habilidade incrível desses cirurgiões que hoje estou andando, né, magicamente. Fiz hoje de manhã cedo 10 quilômetros brincando, andando, entendeu? Com 2 próteses, com 2 joelhos artificiais, pô, é um recorde, né? As bienais sempre foram... A Bienal é um festival internacional de arte mais importante do que as feiras. As feiras é um festival comercial. As galerias vão lá para botar à venda seus artistas. A Bienal não. A Bienal são discursos, cruzamento de discursos. Artistas que estão fazendo um discurso, que na sala ao lado tem outro fazendo outro discurso, na outra sala outro fazendo outro discurso. E esse cruzamento de discursos é muito interessante e é muito importante. Então as bienais foram sempre umas coisas importantes para mim. As exposições, na verdade, as exposições são inevitáveis. Porque quando você faz uma exposição, a exposição tem... Você junta 10, 12, 15 coisas. Isso faz sentido. Quer dizer, isso tem que fazer sentido junto. Isso tem que uma coisa encaminhar para outra, né? Por exemplo, na verdade, é como se você tocasse todas as músicas de um disco ao mesmo tempo. Quer dizer, é impossível você escutar. A exposição tem que ser... É uma coisa complicada de armar, porque você pode olhar, e uma coisa leva a outra, e não cria uma balbúrdia que você não veja nada, como se você tocasse
todas as faixas de um disco ao mesmo tempo, né? Então, as exposições são inevitáveis porque é a forma do trabalho ser examinado como um discurso coerente. Quer dizer, a gente produz, quer dizer, a ambição de um artista como eu é produzir pensamento. Produzir coisas que contenham pensamento, que possam penetrar no teu raciocínio através do teu olhar. Mas são pensamentos. É pensamento, né? Eu troco por dinheiro. Eu preciso viver, eu troco por dinheiro. Quer dizer eu não produzo objetos comerciais na primeira instância. Eu produzo signos de pensamento, que de vez em quando tem um louco que quer comprar, entendeu? Graças a Deus, inclusive. Eu acho que existe hoje uma produção muito grande no Brasil e muito interessante. Tanto eu costumo dizer, por exemplo, quando faço exposição como essa na Travessias da Maré, que tem jovens artistas junto com um veterano como eu, que são jovens artistas que estão chegando com um velho artista que não está saindo. Porque eu não estou saindo também, quer dizer, eu continuo em plena produção. Tem vários artistas em todas as áreas, entendeu? Em todas as áreas. Em área de cinema, em área de música, em área de artes plásticas, que estão produzindo intensamente. A diferença que existe em relação ao tempo que eu comecei, no tempo que eu comecei tinha poucas galerias, pouco espaço de mostra. Hoje tem muitas galerias, em compensação, se multiplicou gigantescamente a quantidade de artistas. Então você tem uma produção muito grande no Brasil, muito interessante, que começa a ganhar, inclusive, importância no mundo. Quer dizer, os olhares do mundo estão vindo para cá também. Quer dizer, primeiro porque a arte é uma coisa, não é uma coisa nacional. Quer dizer, um artista pode estar falando do seu bairro, mas a arte é uma coisa internacional. Você pode, na verdade, você almeja atingir todo mundo, né? E tem uma produção muito grande no Brasil hoje e muito interessante, de jovens e de velhos artistas. Então eu acho que de certa forma, os patrocínios, você tem hoje condições, eu só pude fazer os livros que fiz inscrevendo no Ministério da Cultura, ganhando a confiança do Ministério da Cultura, que me deu chancela, e ganhando a confiança de patrocinadores que investiram e pagaram para fazer o livro, entende? Os livros que eu tenho feito. Então eu acho que a gente tem um mundo cultural muito forte. Eu acho que a gente tem problemas na área de cinema grande, com a poucas salas de cinema. A gente tem o Sesc, eu acho que faz um trabalho magnífico, que está levando, por exemplo, comprou uma exposição minha de 13 trabalhos, que vai viajar durante 12 anos pelo Brasil inteiro. Há 2 semanas eu fui inaugurar em Campo Grande. E fui a Ceará, Fortaleza, inaugurei em junho, vou inaugurar em Dourados. E ela está viajando pelo mundo todo, em pequenas cidades, que não têm acesso a esse tipo de produção. São 13 trabalhos, 12 pinturas, 12 quadros, vamos dizer assim, quadros, entre aspas, e um documentário. Então, está existindo um mercado. Com isso, fazer arte pode ser um bom negócio para algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Os que mediam o trabalho de arte. Tem que ter essa gente. Tem que ter gente que medie. Gente que não seja artista, mas que seja curador, que seja marchand, que seja conservador, que seja restaurador, que seja museólogo, que seja jornalista, que fale dessa coisa, onde a produção do pensamento brasileiro possa circular para todos. Tenho momentos de profundo pessimismo quando abro o jornal, com as coisas que eu vejo e escuto, né? com a falta de vergonha. Eu acho que temos uma classe artística absolutamente
honesta e comportada no sentido que produz um trabalho olhando o ser humano como ser humano, não vendo só o seu bem-estar, tem uma produção que é dirigida a todos, e ao mesmo tempo a gente tem uma quantidade de políticos que, na verdade, desmerecem o voto popular e que ganham o voto popular por causa da ignorância, que de certa forma é mantida, porque para manter os currais tem que manter a ignorância. Acho que a grande modificação desse país seria através da cultura, através da educação. Eu contei que comecei num colégio que foi um privilégio eu ter. Era um colégio da família do Tom Jobim. Por acaso, pessoas que tinham muitas luzes, pessoas que eram mais iluminadas, que sabiam que era importante encaminhar um adolescente com jeito, porque é uma época muito complicada, com variáveis muito radicais, de você cair numa esparrela e entrar numa... Então a educação, por exemplo, só você pensar hoje que saiu dos colégios educação física, canto orfeônico. Por que eu defendo educação física e canto orfeônico? Quando você canta junto, eu, por exemplo, com essa voz, que perdi a voz, se vou cantar com várias pessoas, com vocês, eu abaixo a minha voz, porque eu tenho pouca voz, mas eu canto junto. E vou somar com um pouquinho. Cantar junto é tão difícil quanto viver junto. Cantar junto ensina a gente a trabalhar junto. O esporte também. E isso sair das escolas é um absurdo. Quer dizer, você não tem mais o ensino de você aprender a ganhar e aprender a perder. Que no esporte você aprende, entendeu? Quem ganha, ganha, quem perde, perde, vamos comemorar. Entendeu? Vamos tomar chopp, né? Essa é um ensinamento da vida esportiva, quer dizer, que é magnífico, né? Então eu acho que, para nós, a salvação, se essa palavra talvez seja mal usada, o crescimento do povo brasileiro vai passar muito mais pela educação do que pela religião. Para mim, quer dizer, no caso das artes visuais, que é a arte que eu pratico, né, que eu tento fazer, que a arte que eu faço é o esforço de mostrar o invisível do visível. Quer dizer, de transformar o olhar num dos seus predicados que não sirva só para tu não tropeçar nas cadeiras. Que seja que olhar seja uma forma de compreender o mundo. Não existe cultura sem arte. E não existe um tipo de arte melhor do que outro tipo de arte. Porque os povos primitivos, qualquer pessoa, vai fazer a arte que for necessária. A arte é uma questão de necessidade. Então é uma necessidade do ser humano pensante. Quer dizer, sempre haverá arte. Eu digo que tem muita coisa que me anima, quer dizer, no sentido de ânima, no sentido de alma. Então eu tenho muitos colegas, tanto jovens quanto já mortos, que eu às vezes olho e aquilo me toca, no sentido que aquilo me anima a continuar tentando, né? Que, como eu disse antes, eu trabalho com o que eu não conheço. Eu acho que o trabalho anda para frente, você trabalhando com o que você não conhece, para descobrir, para experimentar e descobrir. Com o que você conhece é artesanato. Nossa. Sensacional.
Gente, que coisa espetacular, que pensamento, que homem, que cabeça. Só me faz pensar que a Marieta Severo deve ser uma mulher muito interessante, porque casou com esse homem, casou com o Chico Buarque, e hoje Mas está o casada casamento com ela, com ele, durou pouco. Durou pouco, porque ela conheceu o Chico Buarque no Teatro Foi. Opinião. Eles eram muito novinhos também na época. Casou cedo, 23 anos. Tudo muito cedo. novo. Tudo muito novo. Ele tem uma fala maravilhosa, esse homem. Gente, o discurso dele. Tem uma visão humanista interessantíssima. Quando ele traz a percepção dele da educação como salvação, aquilo que foi tirado, essa integração do canto e do esporte, fantástico. Tiraram várias matérias importantes, a verdade é essa. Agora, Regina, você sabe que ano foi feito? Que ano foi feito esse vídeo? É recente a peça. Eu acho que é recente. Eu acho que, de repente, nos créditos, ali nos créditos do TVT, não? 4 anos? 4 anos atrás? Bem recente. Então, ele teria 76 anos. Se agora ele tem 80, ele teria 76. E com uma visão do mundo espetacular, sensacional, Regina. Eu acho muito interessante ele dizer que a função do artista é mostrar, é tornar o invisível visível. Visível. Eu acho bacana isso. Não tem o melhor, né? Não tem o melhor. Como é que você vai dizer que um é melhor que o outro? Todos têm o seu lugar. Bacana. E a arte é muito importante, né? Como esporte, a educação é tudo, né? Ele colocou bem também, é trabalhar o desconhecido para evoluir, né? Isso é muito importante, de você usar na vida. Senão você não sai do lugar. É aquele negócio, você ficar na mesmice, se acomodar. Você cria uma fórmula engessada e não sai daquilo. Outra coisa. Valeu. Eu acho que Regina nos deu um presente hoje. Como? Sim. Vem nos dando. Ela saiu da frente do outro. E me mostrou as artes dele, ilustrando a vida dele, né? Porque ele viveu intensamente. Pelas suas viagens, né? É muito interessante quando ele diz: chega uma hora que enche o saco, aí eu tenho que mudar para outra. É uma permanente renovação. Nós visitamos o saco é o Pampa do Rio Grande do Sul, as montanhas de Minas. Isso. O Pantanal. E a floresta amazônica. Mas ele esqueceu de um lugar maravilhoso. Lençóis Maranhenses. Agora, olha só, nós visitamos o Museu do Iberê, lá em Porto Alegre. Eu também. É muito interessante, né? E a gente percebe no traço dele essa influência do Iberê. Naquela época, né, eu mostrei bem aqueles dois quadros dele, tem muita influência do Iberê. Eu achei muito bom. Você fez uma seleção, claro, isso aqui é uma amostra, mas uma seleção tão rica, tão interessante, que você abordou diversos pontos, diversos momentos dessa história dele, independente da fala dele. Estou dizendo, o seu trabalho reflete isso. Muito legal, muito bacana. Foi um privilégio ter assistido essa palestra.